Olá, seja muito bem-vinda a essa imersão da constelação familiar. E eu quero, antes de qualquer coisa, te dar alguns recados. Primeiro, tenha um caderno, algo para você anotar, uma agenda para você anotar as coisas que vão ser faladas aqui. Segundo, eu também tô já de saco cheio daqueles vídeos que as pessoas ficam só enrolando para vender alguma coisa no final, e eu já te aviso que eu não vou te vender nada no final desse vídeo. Então eu vou te entregar muita coisa mesmo para você aplicar na vida ou no seu consultório, enfim, da forma que você quiser. Essas informações aqui são para mudar realmente a sua vida, a sua percepção. Talvez vai ter muita coisa nova para você processar, para você entender, e é isso mesmo que eu quero te entregar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como curar os traumas, como entender um pouco mais e como que a constelação faz sentido nisso tudo. E antes de qualquer coisa, eu vou te pedir mais uma coisinha. Rola um pouquinho a imagem aqui para baixo, nesse vídeo mesmo, nessa página, e você vai encontrar um botão para você participar do nosso grupo de WhatsApp. Por que você vai participar desse grupo? Porque vai rolar uma semana muito incrível, com muita entrega, que você precisa participar. E todas as informações eu vou te passar apenas lá no WhatsApp, porque aqui é entrega de verdade, tá bom? Então, como que a gente entende que a constelação, ela vai melhorar os meus traumas? Como que essa entrega pode ser feita? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem um lugar. A gente tem um lugar dentro da nossa família, a gente tem um lugar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. E a maioria dos movimentos que a gente sai desse lugar, a gente vai tomar um trauma. A gente vai tomar algo que não é nosso. E aquilo lá vai encher a nossa bagagem. Tá bom, Cláudia, mas vamos no início. Pera aí que eu não estou entendendo nada. Não tem problema. A constelação, ela surgiu através do Bert Hellinger, através de dezenas de anos de observação de como as pessoas lidavam com seus problemas, quais eram os aspectos familiares, se elas tinham vínculo com os pais, se elas não tinham, como que elas processavam essas vivências durante a sua vida, depois da vida adulta também. E muitas das questões que a gente traz e vivencia durante a nossa primeira infância, vamos falar primeira infância não, mas os 2 primeiros setênios, a gente leva para a nossa vida adulta. Vamos lá começar pelos setênios. O primeiro setênio, ele vai do 0 aos 7 anos. É nessa fase da vida que você absorveu todos os quesitos emocionais e nutricionais através da sua mãe. Tá, Cláudia, como assim? Durante esse primeiro movimento da vida ali, do 0 aos 7 anos, você aprendeu a andar, a se nutrir, a entender o que era birra. Se você tem filhos nessa idade e já passou nessa idade, você sabe. A birra é algo insistente, porque a gente não sabe lidar com as emoções. E o formato que a nossa mãe estava vivenciando, as emoções dela, naquela época onde a gente vivenciou esse do 0 aos 7 anos, é o formato que a gente vai lidar com as emoções hoje em dia também. Então, se a nossa mãe ela estava em um fato debilitado, ou se ela estava forte, ou se ela foi imponente, ou se ela cuidou, ou se ela não cuidou, tudo isso vai fazer parte das suas emoções. Eu vou te pedir o seguinte, já anota esse primeiro setênio aí no seu caderno. Primeiro setênio, a origem das minhas emoções. Como estava a minha mãe nesse momento da minha vida? Se você conseguir regressar um pouquinho, lembrar, ter algumas questões, já anota aí no seu caderno também como que estava a sua mãe. Vamos para o segundo setênio. O segundo setênio é dos 7 aos 14 anos. Nesse momento, a gente já aprendeu a comer, já aprendeu a andar, já aprendeu a se nutrir, já aprendeu a lidar um pouco mais com as emoções e a gente vai ativar a curiosidade. É um momento onde você fica, vamos colocar hoje em dia, é quando a criança fica mais no Discovery Channel. Então, ela vai se desenvolver com a curiosidade, com relação ao mundo. Tá bom. E conforme ela vai evoluindo esse segundo setênio, ela também vai entender o que é se relacionar.
Então ela vai gostar da primeira pessoa, né? Seja um menino ou a menina. Ela vai entender o corpo dela. Ela vai começar a se tocar. Ela vai começar a se amar. Então, esses cuidados, vai passar um batom, ou o menino vai querer colocar um topete novo. Todos esses cuidados são relativos à nossa presença para o mundo. E essa nossa presença para o mundo, nesse segundo setênio, a gente aprende com o nosso pai. Pois ele, essa pessoa, né? É a referência que a gente tem de mundo. É nele que a gente entende. Se meu pai é ríspido, se meu pai é duro, se meu pai ele é uma pessoa que eu não consigo acessar muito bem naquele momento da vida, quando eu estiver na minha vida adulta, provavelmente eu vou achar também que o mundo é duro, que o mundo é ríspido, que as pessoas não aceitam muito bem, ou que eu tenho vergonha de chegar até lá. Quando nosso pai, ele já tem essas questões ali, né, de filho, vem cá, vamos te mostrar, filho, vamos trabalhar junto, filho, vamos fazer as coisas, você também se libera mais para o mundo. Então, já vai aí no seu caderno de novo e já anota como era o comportamento do meu pai nessa fase que eu estava, dos 7 aos 14 anos. Eu dei exemplos de comportamentos bons, de comportamentos que são fidedignos ao meu propósito, a coisas de evolução. Mas e se meus pais foram ausentes? E se eu não vivenciei esse meu pai? E se ele não estava presente? E se ele não estava com esse comportamento de entrega dos filhos ao mundo? Se ele não me proporcionou esses aspectos? Bom, eis aqui os primeiros traumas. Então, se a gente não tem um comportamento bom da minha mãe, vamos falar assim, se minha mãe era uma dependente emocional, se ela foi muito agredida, se ela teve questões ali envolvidas e eu presenciei e eu senti, não só presenciei, tá bom? Por quê? A constelação, ela entende que, com base na física quântica e com base nas nossas conexões pessoais e interpessoais familiares, a gente entende e sente as conexões da nossa família. Então, independente se eu tenho a minha mãe presente ali, junto comigo, cara a cara, vivenciando, ou se eu não tenho, eu sinto a minha mãe. Por quê? 50% de nós é feito de mãe e 50% de pai. E isso não só na constelação, isso na genética. Todas as suas células têm 50% do masculino e do feminino, que foi a sua origem. Então, você sente a vibração. Então, vamos lá. Se sua mãe, ela tinha uma questão emocional, as suas células vão vibrar com questões emocionais. Se, às vezes, o seu pai, ele não se sentiu forte o suficiente para cuidar de você, e você gerou aquele trauma de eu sou alguém que foi abandonada, alguém que foi deixada para trás, e eles não me serviram, ele, em algum momento, não se sentiu forte o suficiente para cuidar, você também, em algum momento, talvez tenha essa, digamos assim, esse formato de pensamento também em relação ao mundo. Você talvez não se sente tão confortável em empreender, ou em falar em público, ou em fazer as coisas de forma que o mundo parece meio sombrio, parece que, sei lá, dá medo, né? Talvez ele sentiu isso também com a paternidade. Enfim, o que eu estou fazendo com você? O primeiro ponto é analisar quais são essas vivências que eu tive nesses 2 primeiros setênios. Esses 2 formaram muito dos meus traumas que eu trago para a minha vida adulta. A necessidade, às vezes, de controlar as situações, às vezes a necessidade de carinho que eu sempre cobro dos meus parceiros, ou das minhas parceiras, né, em relação a relacionamentos, e relacionamentos não se trata apenas de relacionamentos amorosos, mas também de relacionamentos do trabalho. Então, como que eu convivo com as pessoas e o que eu espero receber delas? Talvez o que eu espero receber delas é algo que eu não recebi dos meus pais e eu cobro no dia de hoje. Olha só, nessa imersão da constelação familiar, eu estou te trazendo um formato diferente de olhar. É como se você saísse de você
e olhasse de lado de fora. Você está aqui e olhando para como você lida com hoje e como que você reflete aquele passado que você viveu no dia de hoje. A constelação familiar, ela é praticamente isso. Ela olha para como são as relações, como você vive essas relações e esses traumas. Tá bom, vivemos esses 2 setênios, né? Esse primeiro setênio e esse segundo setênio. Quais são as relações com esses traumas que eu vivo hoje? O que eu posso fazer? Cláudia, eu não consegui distinguir. Vamos olhar um pouco mais profundamente para você. Se hoje você tivesse encontrado uma lâmpada mágica, algo que você quisesse muito, o que você pediria? Não vamos pensar naquela futilidade. Desculpa a futilidade se alguém tiver ela, mas tá tudo bem também. Eu quero um carro. Eu quero isso. Isso também faz parte do que você anseia. Mas às vezes você pode, por exemplo, estar vivendo na escassez. Estar vivendo em uma vontade de empreender que você nunca consegue tirar aqueles planos do papel. Ou qualquer coisa desse tipo. Pensa aí um pouquinho que provavelmente você vai encontrar algo que você queria mudar, que é uma rotina, que sempre acontece na sua vida. É exatamente nesse ponto que a constelação familiar flui. É nesse ponto que a gente analisa por que existe esse bloqueio. Vamos pensar que você me contou esse bloqueio agora. Anota aí, talvez, esse bloqueio. Se você já conseguiu identificar, já anota aí no caderno seu ali, ó. Meu bloqueio é... Anotou? Certo. Então, vamos lá. Esse bloqueio, ele é relacionado à minha mãe, ou seja, às minhas emoções, ao formato que eu lido comigo, ao formato que eu lido com o meu corpo, ao formato que eu lido com a minha nutrição, com a minha saúde, com o meu desenvolvimento mental, com a minha aprendizagem, com o meu sucesso. Quais deles? Se tiver em relação a esses 8, tem a ver com a sua mãe. Tem a ver com a origem das emoções e o processamento que você anda fazendo as suas emoções. Vou deixar bem raso agora, porque a gente vai evoluindo. Se você ainda não anotou essas 8, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir. Anote elas. Coloque uma por uma. Vamos lá. Esse bloqueio, ele tem a ver com o meu dinheiro. Ele tem a ver com a minha fala. Ele tem a ver com o formato que eu lido com as outras pessoas. Ele tem a ver com a minha evolução física e espiritual. Ele tem a ver com o meu formato de empreender ou de comunicação. Ele tem a ver com o meu formato de lidar com a minha família. Ele tem a ver com o meu relacionamento com o cônjuge ou com as outras pessoas. Ou ele tem a ver com a minha evolução no trabalho, com os aspectos, às vezes, de você não conseguir evoluir ou não conseguir passar num concurso ou qualquer coisa do tipo. Certo? Anotou os 8 também? Se não anotou, volta de novo no vídeo e já coloca ali. Você provavelmente já identificou esse bloqueio que você escreveu e em qual lado que ele está determinado. Esse é para onde você vai olhar. Quando a gente identifica para onde eu preciso olhar, significa que eu preciso tomar alguém. E provavelmente você já ouviu essa palavrinha, tomar os pais. Tomar os pais, eu ia falar que nada mais mas tomar os pais é difícil sim. Por quê? É necessário que você tome eles por inteiro. Tomar os pais é identificar, olhar para essas pessoas e saber que eles são seres comuns. Nada mais que isso. O meu pai e minha mãe é apenas um homem e uma mulher que foi o meu portal de vida. Para que eles fossem pai e mãe, eles só precisavam ter um filho. Afinal de contas, a partir do momento que você tem um filho, você é pai ou mãe. Se eles te entregaram algo ou não entregaram,
tanto faz. Se eles te entregaram algo, parabéns, muito bom. Isso foi bônus. Se eles não te entregaram nada, eles já te entregaram o suficiente, que é a vida. Ninguém mais poderia te entregar a vida a não ser eles. E graças a eles você está aqui e vai revivenciar coisas fundamentais. Essas coisas são para a sua própria evolução. Elas são coisas que vai fazer com que você realmente coloque um foguetinho nas costas e alavanque, que você conquiste coisas novas. E só isso que eles te deram. Esse é o maior presente. Se você está vivo, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque eles te deram esse presente e essa oportunidade. Ninguém mais te dará nenhum presente maior que esse. E olha lá, vamos colocar um ressalve aqui. Você não precisa pagar por esse presente, tá bom? Então, você não precisa perder a sua vida dando algo de volta para eles. O que você precisa dar para eles... Agora eu voei pra caramba, tá? Mas isso é importante. O que você precisa dar para os seus pais em troca da sua vida é a liberdade deles. É preciso que você voe. É preciso que você saia do ninho e vá viver a sua própria vida, para que eles possam deixar de ser pai e mãe um dia e voltem a ser um homem e uma mulher comum, para que eles se olhem. Porque enquanto você ser filho, enquanto você estiver nesse papel de criança, eles vão se olhar como pai e mãe e você uma criança. E nenhuma criança consegue ganhar dinheiro. Vamos falar, né? Na verdade, a única pessoa que ganha dinheiro na vida é criança, porque adulto conquista. Então, você não vai conquistar seu dinheiro, você não vai conquistar seu relacionamento, você não vai conquistar os seus bens, não vai conquistar o seu futuro, porque você vai estar vivendo da barra da saia o tempo todo. Percebe? Fez sentido para você essas afirmações, essas questões? Eu espero que tenha feito. Porque isso já é muito profundo se você nunca teve um contato com a constelação familiar. E se você já tem, se você já atua em algum consultório, se você já atua com atendimentos a pessoas, observe essas questões. Isso, só isso que eu já te entreguei aqui agora, é fundamental para que você ajude muita gente a encontrar o seu lugar. Entende? Esses são os nossos lugares. É preciso entender que nós temos o nosso lugar como pessoa individual. Essa pessoa, esse indivíduo, ele é capaz de buscar o futuro, ele é capaz de desenvolver novas performances, ele é capaz de olhar para o passado e ressignificar, ele é capaz de fazer muitas mudanças. É preciso entender que a gente é filho. Filho sempre é filho. Filho não manda em paz. Filho está ali para olhar os pais e obedecer enquanto ele for criança. Tá bom, sou adulto, Cláudia, eu tô assistindo esse vídeo. Certo, você como adulto, então você olha para os seus pais como um livro. Os seus pais é um livro da biblioteca. Só isso. Onde você vai lá, consulta e fala assim, olha, essa parte aqui que meu pai e minha mãe fez é muito boa, eu posso replicar isso na minha vida. Nossa, mas essa parte aqui não é boa não. Eu consultei e não replico. Eu não julgo. Eu não sou uma pessoa que vai julgar ou que vai pegar esse livro e vai lá falar para papai ou para mamãe. Não, vocês vão parar de fazer isso. Você vai querer reescrever a história deles ou mudar o formato da história. O seu caminho não é esse. O caminho do filho é o que olha para os pais, entende que eles são pessoas comuns e pessoas que vieram antes de você, que você tem algo a aprender e desaprender, você desaprender, não eles, tá bom? E você pode construir um novo caminho. E esses pais, olhando para você como uma pessoa nova, uma pessoa jovem, que tem acesso a mais, às vezes, informação, né? Ou mais conhecimento, eles podem falar assim, nossa, através da sua aí, que tá me assistindo, da sua autonomia, do seu fato de conduzir a própria vida, os seus pais te assistem e te seguem. Se eles quiserem, tá bom? A gente não muda pai e mãe. Se eles quiserem, eles podem seguir através da sua condução da sua própria vida. Isso é fundamental. Por quê? Se você vai ali
Entende que você é uma pessoa evoluída, tá assistindo o vídeo aqui da Cláudia. Nossa, mas se eu fizesse isso, se meus pais ressignificassem a infância deles, seriam muito melhores. Se eles entendessem que o relacionamento deles é com base numa troca, eles não estariam sofrendo. Se eles percebessem que estão vivendo uma dependência emocional, talvez seria muito melhor. Sim, se eles percebessem tudo isso, seria muito bom. E você pode encaminhar isso aqui, se eles quiserem escrever. Eles vão se inscrever e vão participar e vão gostar muito. Mas a nossa função é só de abrir caminhos. Se você mudar de lugar para falar com... Vamos falar assim, se você for falar com os seus pais, se você for orientá-los, se você for pegar na mão para fazer o que eles querem, digamos assim, você quer que eles façam tal coisa, você vai estar mudando de lugar. Você vai estar se tornando pais dos seus pais. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente e conscientemente. Quando os pais, principalmente, ficam mais velhos, a gente fala assim, nossa, eu virei pai do meu pai. Ou eu virei mãe do meu pai, mãe da minha mãe. Porque eu que estou cuidando, virou quase meu filho. Ou quando eles dão muito trabalho, nossa, parece que você é meu filho. E parece mesmo. Porque você mudou de lugar. E você está no lugar dos seus avós. Quando você tá nesse lugar de seus avós, como que você acha que vai estar o seu relacionamento com o seu cônjuge? Se ele tá lá na frente e você tá lá atrás. Ele provavelmente não quer ser pai dos seus pais. Ele quer viver. Ele quer ter filhos. Talvez vocês não queiram ter filhos, mas talvez vocês queiram produzir algo, viajar, conquistar coisas, mas você tá ali, tentando empurrar pai e a mãe para algum lugar que eles não querem, ou que eles vão até ser submissos a você, o que torna pior ainda. Entende? E muitas vezes, quando você troca esse lugar, talvez você não consiga se relacionar. Talvez você não consiga dar vida aos seus projetos. Talvez o seu dinheiro passe a ficar menor. Talvez você não consiga prosperar financeiramente. Por quê? A partir do momento que eu mudo de lugar, eu entendo que esse pai e essa mãe são pequenos. São crianças. E se eu vejo meu pai e minha mãe como criança, meu dinheiro vai ser o quê? Criança. Pequeno. Se eu vejo que meu pai é grande, que tudo aquilo ali é abundância, que vai para frente, que aquele homem ali dá conta de viver, dá conta de fazer as coisas que ele mesmo almeja, o mundo vai ser um lugar assim para mim. Se eu acho que o mundo é uma criança, se eu acho que todos os meus clientes, no caso, que vêm, ou qualquer um que você atender, se o seu negócio, todo mundo que interage com o seu negócio é pequeno, não entende, nossa, eu só tenho cliente rabugento, eu só tenho briga, eu só tenho isso. Provavelmente tem a ver com o olhar que você olha para os seus pais. E é por isso que eu te passei aquelas primeiras funções. Qual é o seu trauma? E de qual lado que faz sentido? Para onde eu preciso olhar? Para o meu pai ou para minha mãe? Quem eu preciso ressignificar? Lembra daquele inicinho ali no vídeo que eu falei para você se inscrever naquele botão que tem aqui embaixo? Pois é. Lá naquela semana, eu vou falar detalhadamente uma aula só para pai, uma aula só para mãe, e você vai viver uma imersão, assim, fenomenal, que vai transformar a sua vida. Você vai sair até tonto de lá, de tanta informação. Mas essa cegueira ou essa tonteira que acontece pra gente é realmente uma abertura de olhos, é uma abertura de consciência. Ela precisa ser feita. A gente sempre fala que depois que a gente vê, não tem como desver. Isso está acontecendo com você agora, se você estiver com o coração aberto para receber todas essas informações. E é isso que eu venho trazer para você. Então faz o seguinte, se você ainda não fez lá no início do vídeo, rola um pouquinho e já inscreve lá no grupo. Porque eu vou te trazer muitas informações úteis nessa semana, que você vai colocar em prática na sua vida, buscando essa autocura, buscando essa abertura de caminho através de você mesmo.
E também um formato diferenciado para você que é profissional e que queira aplicar isso nos seus pacientes. E tá tudo bem também se você for qualquer nível de profissional, tá bom? A partir do momento que a gente entende que todo mundo tem um pai e uma mãe, que todo mundo é um ser comum, a gente consegue ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas sem sair do lugar. Sabe o que eu achei muito interessante? Nos últimos dias, saiu um depoimento da Preta Gil que eu gostaria muito de trazer para vocês, que foi uma vivência com a constelação familiar. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que é uma constelação familiar? Aonde que entra? Como que funciona? Parecem umas coisas tão mágicas, mas todo mundo fala muito por alto. Por quê? Ninguém realmente conta o que acontece numa constelação familiar. É muito raro alguém que conta. E a Preta trouxe muitas informações do que aconteceu na constelação familiar dela. E eu quero deixar esse momento aqui para vocês assistirem. Coloque aí, por favor. Agradeço minha mãe por ter me criado falando antes só do que mal acompanhada. Então, mas olha que loucura. Mesmo a mãe da gente falando isso pra gente, a gente cai em armadilhas. Que eu vivi praticamente tudo em relacionamentos. Que na época, a gente não identificava porque a gente não tinha isso. A gente não tinha a coletividade conversando, né? A gente não tinha essa... A gente nunca tinha ouvido falar em relacionamento tóxico. Abusivo. O cara falava... Eu ria, ele falava, ri mais baixo. Sua risada é vulgar. É escandalosa. Meu Deus. Quando eu vi, tava eu parando de rir. Tu já ouviu isso também? Mas eu nunca mudei. Eu mudei. Ouvi, ó. Não, mudou e o que aconteceu com você? Não, eu fui ficando triste, os amigos foram percebendo, os amigos foram falando, Preta, por que você tá assim, por que você tá assim? Eu comecei a entender que eu tava assim, porque eu tava realmente tentando me enquadrar, porque a gente... É isso, gente, a gente acha que amor, que marido, que namorado é tudo na vida da gente. É uma carência sem fim, porque a gente foi educada para isso. A gente foi educada porque a gente não... Mulher solteira é menor, mulher sozinha, ela, enfim... Como tivesse menos valor, tivesse menos valor. Aí você vai se submetendo a relacionamentos para não ficar solteira, que você vai se metendo em roubadas, isso vai mexendo com a sua saúde mental. Quando eu vi, tava eu murcha, Preta Gil. Murcha, assim, usando as roupas que eu não usava, porque ele não gostava que eu usasse saia assim. Amor, no dia que eu acordei, foi um tal de constelação familiar que eu fiz. Um negócio que é muito legal, que já ouviu falar. É babado. Procure saber. Procure saber. Meu pai, falei. E eu fiz constelação familiar. Quando eu acordei, eu falei, E aí eu verbalizei, eu estou num relacionamento abusivo. Aquilo foi um choque tão grande pra mim, que eu falava, eu não fui educada pra isso, olha quem eu sou, uma mulher livre, uma mulher, enfim. E eu me submeti àquilo tudo por mil questões. Mesmo sabendo de tudo. Que é isso, a gente vítima dessa... É uma negociação muito difícil. Viram só que incrível? É isso que funciona a constelação familiar. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam por que as pessoas mudam tanto depois de uma constelação familiar? Por que quem faz constelação familiar chega em mim e fala assim, nossa, você precisa fazer. Para tudo e precisa fazer. É muito bom. E não me falam nada. Porque ela mexe com o mais profundo no nosso ser. Ela mexe com aquilo que a gente tem medo de falar, de mostrar, de tornar visível e principalmente de mudar. Porque a mudança, ela tá muito na nossa essência. E dentro da constelação familiar, a gente trabalha com algumas leis e uma delas é o pertencimento. Eu vou trazer muito dessas leis na semana também. Eu vou trazer elas mais detalhadas. Mas hoje a gente vai falar sobre o pertencimento e ela vai ser o suficiente para você imergir nesse conceito da constelação familiar e fazer transformações significativas. O pertencimento tem a ver com o formato que a gente olha para a nossa família e para os atributos que elas trazem. Todas as pessoas da nossa família têm um atributo. Tem um formato de conduzir a vida, tem um formato de conduzir os seus sentimentos e as suas emoções. E o pertencimento, ela age em um formato invisível, mas é o que liga a gente. É como se fosse uma colinha super forte que faz com que a gente se una à nossa família.
e muitas vezes esse pertencimento, eles são negativos. Um tipo de pertencimento, por exemplo, que estava muito na moda esses tempos atrás, era de falar, olha, minha avó é pobre, minha mãe é pobre, eu sou filho de pobre, eu também sou pobre. E aí eu te pergunto, já que todo mundo é pobre na sua família, você precisa ser pobre? Pois é. Só que como que é você, pensando naquele churrasquinho de família, ou naquela viagem de todo mundo junto ali, com aquelas caixas de isopor, com a farinha, com a coxinha de frango, enfim, aquele típica festinha brasileira, né? Daquele jeito que a gente sempre gosta. Imagina você lá chegando com a sua Lamborghini. Sério? Como que vai ser essa reação da sua família? Que é todo mundo pobre e você chegando de Lamborghini. Vão falar que você virou sei lá o quê. Vão falar que você tá traficando. Vão falar que você tá ganhando dinheiro ilegalmente. Vão falar... Se isso não falar, vão começar a te chamar de riquinho e vão começar a te ofender de alguma forma. Porque você parece que não faz mais parte daquele sistema. Porque para fazer parte... eu preciso seguir à risca. Para fazer parte ao grupinho de amigas que eu tenho, eu preciso falar mal de homem. Sabe aquele grupinho que a gente sai com as amigas? Pois é, para todo mundo reclamar do marido. E legal. E se meu marido for bom? E se meu marido não for aquela pessoa que faz tão mal exatamente como o marido das minhas amigas? Percebeu que tem uma chavinha inconsciente? Pois é, essa chavinha é o pertencimento. E na constelação familiar, a gente traz essas vivências. Tanto na constelação em grupo, quanto na constelação de bonecos ou na água, enfim, existem vários formatos de conduzir a constelação e também as terapias, as faxinas sistêmicas, os alinhamentos. Elas nos mostram quais são os nossos lugares, quais são as nossas funções em cada papel da nossa vida. Então, dentro da minha família, eu preciso fazer um papel, mas eu não preciso seguir à risca os pertencimentos negativos. Eu posso pertencer a essa família que mora na escassez, que vive na escassez e que atribui a escassez como um firmamento, mas eu posso pedir permissão a eles, tanto inconscientemente, sentimentalmente, lá dentro, falar assim, família, por favor, eu posso mudar as coisas, eu posso abrir um caminho. Vocês me liberam desse formato? Quando isso é feito no coração, quando isso é feito no seu mais íntimo sentimento, lembra que lá no início do vídeo eu falei que todo mundo sente? Todo mundo sente e te libera para fazer algo novo. Então, vamos lá. Olha só o que eu já te entreguei nesse vídeo para você fazer de exercício. O primeiro é olhar para esse trauma. Olhar para o quanto esse trauma está imerso dentro de você e o quanto eu preciso olhar para esses pais, olhar para essas pessoas que são comuns, que me deram exatamente o que tinham e que se me deram foi bônus e que se não me deram a possibilidade de viver. Quando eu olho para isso, eu reconsidero. Quando eu olho para isso, eu crio um novo formato. Eu abandono aquele trauma que, na verdade, é infantil e assumo a minha vida adulta. E na minha vida adulta, eu reconheço os meus pertencimentos, eu reconheço as minhas falácias, os meus problemas. E, através disso, eu reconsidero também. Eu entendo que esse portal de vida que os meus pais me deram como presente também é um portal de acesso a novas situações, a novas vivências, a novos ganhos e a novos presentes para esse sistema familiar. Quando eu junto isso, eu monto uma constelação. Eu monto realmente como se fosse vários fios invisíveis que acessam a minha vida e que eu busco coisas novas e entrego para todo o meu sistema. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente busca sempre uma questão, exatamente do jeito que você colocou aí no papel. Qual que é a questão que eu preciso resolver? O que mais me dói? Quando você busca essa situação do que mais me dói, eu consigo olhar para ela profundamente e reconsiderar. Entender que aquela mudança precisa ser feita através de mim e não do outro. É isso que é preciso entender.
Um outro ponto que é importante sobre a constelação familiar é que ela não é mágica. Ela precisa ser vivenciada. Ela precisa ser interpretada e é através do ganho de consciência que você vai olhar mais profundo para ela. Quando eu olho para minha consciência de um formato mais profundo, eu consigo entender melhor as minhas emoções. Eu consigo fazer com que a minha vivência, com que o meu formato de pensamento e de acesso às minhas funções, tanto motoras quanto emocionais, ou seja, o formato que eu reajo às situações, sejam diferentes do formato que a minha família reage. Por que é preciso fazer essa diferenciação? Porque o formato que a minha família reage, eu consigo acessar lá no livro, lembra? Eu consigo olhar para ele e ver no que dá. Qual que é o resultado daquela reação? Então, se eu tenho a mesma reação do meu pai, a mesma reação da minha mãe, provavelmente eu terei o mesmo resultado. Quando eu entendo que aquelas reações dão aqueles resultados, quando aquelas situações dão tais resultados, quando aquele meu gatilho tem a ver com o meu trauma, eu consigo fazer mudanças de comportamento. Eu consigo mudar os lugares onde eu vou, eu consigo mudar as pessoas com quem eu converso, eu consigo mudar a minha frequência energética, ou seja, o que eu atraio para minha vida. Porque se eu vivo na escassez, eu atraio escassez. Eu atraio pessoas escassas. Eu atraio questões de escassez, ou seja, de trabalho, não o trabalho de ganho financeiro, mas que dão trabalho, né? Questões que dão trabalho. Então, se eu acesso a prosperidade, se eu acesso a algo diferente, entende? Eu acesso um caminho diferente. A constelação, ela vem para isso. Mas qual que é a origem mesmo? Se você tá atento, qual que é a origem que a gente precisa olhar? O pai e a mãe. Precisamos tomar esses dois como nossos fundamentos de vida. Olhar os traumas que os dois me deram de presente. Não, eles não me deram de presente. Na verdade, eu tomei por consciência própria mesmo, ou por momentos inconscientes. Momentos inconscientes onde eu não sabia o que fazer, onde eu peguei aquilo lá como verdade, onde eu me tornei, às vezes, agressivo, porque todo mundo era agressivo. Olha o pertencimento aí de novo. Todo mundo é agressivo, todo mundo fala alto aqui em casa, todo mundo briga. Ah, não, meus pais brigam, eu também brigo. Isso é saudável para a vida deles? Comece a se perguntar se esses aspectos são aspectos que fazem parte da sua vida. Comece a entender se uma coisa ou outra está se encaixando, se essas falas que eu tenho colocado aqui durante essa imersão está se encaixando na sua vida. Porque elas são o seu processo de consciência. É através desse processo que você vai fazer as mudanças que são necessárias. Mesmo sem fazer uma constelação familiar, ou seja, sem colocar nenhum bonequinho ali, sem interpretar, sem fazer uma constelação em grupo, que são feitas através de pessoas, você consegue já fazer um mapeamento das questões que precisam ser feitas e já começa a dar os primeiros passos rumo ao ganho de consciência e as mudanças que precisam ser feitas. Nesses primeiros passos, eles são tão grandes, mas tão grandes, que eles vão dar saltos na sua vida. Então, a partir do momento que você reconsidera e que tem acesso de consciência, você dá grandes saltos, porque são saltos que você não dá há anos. Talvez aquele trauma que você vivenciou aos 7 anos, aos 6 anos, e você tá aí com 40. Você nunca deu esse salto. E a partir do momento que você pausa esse vídeo, olha todas essas atividades que eu estou passando para você e está desenvolvendo aí no seu caderno, comece a entender que essas pessoas são pessoas comuns. Comece a interpretar as consciências que você vai ganhando, os pertencimentos que você tem feito de forma que você consiga se alinhar à sua família, mas que te travam. Você vai abrindo portas que você não abre
há dezenas de anos. E isso é o importante. Isso é a entrega que você precisa fazer para si mesmo. É por isso que eu tô aqui, entregando esses aspectos nesse vídeo, nessa imersão que você tá vendo agora. E eu fico muito feliz de você tá vendo isso até agora. Sabe por quê? Porque isso remete a uma pessoa muito corajosa. Você é uma pessoa corajosa e capaz de mudar o seu futuro. Cada vez que você entra em uma imersão em si mesmo, entra em uma semana que vai acontecer e olha mais profundamente para cada aspecto da sua vida, para a sua origem, para o seu formato, você evolui muito. Você coloca um foguetinho nas costas e vai, ó, voando. Isso faz diferença. É isso que tem nas mentes mais maravilhosas do mundo, nas mentes milionárias, nas pessoas que acessam as coisas primeiro. Então, se você tem aquele sintoma de ficar para trás, olha realmente para trás. Olhe um pouco mais para trás e faz as mudanças que você gostaria de fazer na sua vida. Sabe por quê? Lembra quando eu te falei para você olhar para os seus pais e que eles fazem parte de 50% de você? Pois é. Se você ainda sente que precisa do carinho da mamãe ou precisa da presença do papai, vou te contar um segredo. Eles estão aí com você o tempo todo. Você pode se presentear, você pode se dar o carinho. Você não precisa viver em um relacionamento ou cobrar de alguém esse carinho. Porque você tem a metade da sua mãe, 50% de você é a metade da sua mãe, que pode fazer uma comidinha fresquinha, que você pode fazer algo para você. Se abrace mais, entenda que você é essa pessoa forte. E enquanto você olhar os seus pais como pessoas fracas, ou que precisam de ajuda, ou que não são ideais, você também não será ideal. Isso é fundamental. Coloca isso dentro da sua cabeça. Escreve aí no seu caderno. Enquanto eu olhar meus pais como fraco, eu serei fraco. Enquanto eu olhar meus pais como não ideais, eu não serei ideal para nada. Enquanto eu ver que os meus pais são pessoas comuns e capazes de fazer as próprias escolhas, eu também serei uma pessoa comum capaz de fazer minhas próprias escolhas. Enquanto eu olhar o meu pai e minha mãe como pessoas fortes que, antes de que eu nascesse, eles puderam andar, comer, passear, namorar, escolher um cônjuge, casar ou não, ou escolher... Enfim, eles fizeram tantas escolhas que não tem base em você, que você não ajudou eles. Eles são pessoas fortes, capazes de fazer escolhas que mudam a vida deles. Você também é capaz, você também é uma pessoa forte, capaz de fazer escolhas que mudam sua vida. Entende por que as pessoas indicam a constelação familiar? É para isso. É para que você tome um choque de consciência. Muitas vezes a gente gasta muito tempo em terapias convencionais, em terapias que vão postergando ou que vão empurrando ali por anos, meses, enfim. E não nos deixam esse clareamento, né? Essa clareza mental. E a constelação, ela traz essa clareza mental para quem tem coragem de olhar. Ela é para quem tem coragem. Só para essas pessoas. E se você é uma pessoa que tem coragem de olhar para o seu passado e mudar, se você é uma pessoa que tem coragem de oferecer algo novo para pessoas que estão à sua volta, ou se é uma pessoa que tem coragem de olhar para detalhes da sua vida, você vai participar comigo da semana que eu vou entregar muita coisa mesmo. Se você percebeu que as entregas desse vídeo foram boas, você não faz ideia do que eu vou entregar numa semana inteira de aulas, de coisas profundas, né? De tópicos profundos e bem mais focado. Porque isso é como se eu tivesse te jogado numa banheira. Por isso que ela é uma imersão.
Esse curso que você fez aqui é uma imersão. Ela te abre o olho. Se você conseguir reassistir, colocar em tópicos, você vai ver que tem muita coisa para você estudar. Você tem pai, tem mãe para estudar, tem o ser indivíduo, tem o pertencimento. E só desses tópicos que eu coloquei aqui, você já consegue ajudar pessoas, você já consegue orientar, você já consegue aplicar na sua vida. E eu estou aqui. Se você quiser, você pode me chamar no meu direct, enfim, eu estou aqui para conversar com você, para ir o mais profundo do seu ser e te ajudar a potencializar a sua consciência para você e para que você possa ajudar outros também. Essa é a entrega da imersão. E eu espero muito que você esteja comigo na semana, porque a semana vai ser incrível. Tudo que eu tenho aqui dentro, que eu quero muito ensinar vocês, que eu quero muito que vocês coloquem em prática só com aquilo mesmo, vocês vão estar recebendo. Porque é essa entrega original. A gente não quer mais ficar vivendo no mesmo. Se eu quero ser um agente de transformação, eu quero também te formar um agente de transformação para outras pessoas. Nem que seja em uma única palavra. Mas agora você sabe que todo mundo tem um pai e uma mãe. Todo mundo é comum. Todo mundo tem uma entrega diferente. E isso é o suficiente para que você possa entender quem você é, entender o outro e conversar melhor com o outro. Eu espero muito você na próxima semana. E que esse vídeo, que essa imersão que você participou aqui agora, você veja 1, 2, 3, 4 vezes, o quantas vezes quiser. E anote as principais frases que eu coloquei aqui para você usar sempre. Sei lá, coloca um monte de post-it no guarda-roupa. Eu tenho uma cliente aqui que eu tenho muito orgulho dela. Ela literalmente fez o que ela chama de quarto de guerra. Colocou um monte de post-it ali e vai olhando aquilo ali e fazendo aquilo ali ser uma verdade na vida dela. E, sinceramente, ela já mudou muito. Tem gente que conheceu ela 1 ano atrás e que praticamente não reconhece quem ela é. Do tanto que ela evoluiu, do tanto que ela mudou, tanto profissionalmente, tanto financeiramente, tanto em relacionamentos. Ela prosperou muito com muitas das frases que eu deixei aqui hoje. Então, isso aqui é um presente. Use ele com sabedoria. Reassiste. Faça essas atividades. Olhe para o mais profundo do ser. E eu quero muito saber de como que você tá. Então me chama no direct, que eu quero ver quais são essas evoluções que vocês vão fazer a partir dessa imersão aqui de hoje. Muito obrigada por se inscrever. Te vejo na semana, que vai ser incrível. A semana da constelação sistêmica.